Sem expectativa, sem sofrimento. E para não criar expectativa, é preciso confiar que os planos do todo são melhores do que os seus planos. É preciso confiar que o tempo de Deus é melhor do que o seu tempo. E essa consciência só será atingida quando você, através da sua própria experiência, sentir que o todo é o amor incondicional e sempre tem os melhores planos para você. Só um comentário antes aqui, né? Ele diz o todo se referindo a Deus, né? A gente precisa analisar com cautela essa mensagem, porque, vamos lá, realmente, sem expectativa, sem sofrimento. Por que isso? Porque o sofrimento vem da frustração de uma expectativa não atendida. Ou seja, eu tenho uma expectativa de que algo aconteça de determinada forma, e eu só tenho uma expectativa porque eu não sei o que vai acontecer. Se eu soubesse, eu não teria expectativa. Mas como eu não sei, eu espero que algo aconteça de determinada forma. Quando o que eu espero não acontece, eu fico frustrado. E essa frustração gera sofrimento em mim. Então, se eu não tivesse expectativa, sim, é verdade, não teria sofrimento. Mas espera aí, se eu não tiver expectativa, não terei sofrimento algum? Ou só não terei o sofrimento que seria decorrente dessa expectativa? Só esse, né, que seria decorrente da expectativa, porque teria outros a depender da minha postura. Quais sofrimentos? Bom, se eu, para não ter expectativa, começar a viver uma inércia, não fazer absolutamente nada, deixar a vida acontecer ao acaso, muito provavelmente eu vou ter o sofrimento por não realizar nada. Não vou me sentir realizado nunca, né? Porque qualquer coisa que eu queira realizar vai me demandar muito esforço. Então, a solução para não ter expectativa, né, que nos conduz ao sofrimento, não é a inércia, mas a forma com que eu lido com os resultados obtidos. Então, eu preciso me manter ativo, querendo realizar as coisas, né, as coisas que me motivam, que me agradam, que eu entendo que é o que eu devo realizar, empregar todo o meu esforço para que elas aconteçam, e toda vez que a gente se propõe a isso, toda vez que eu quero realizar algo, automaticamente eu estou esperando que esse algo aconteça, né? E espero ainda que aconteça de determinada forma, em determinado tempo. Então, aquele que se propõe a realizar algo, um projeto, por exemplo, seja pessoal, profissional, sempre terá um resultado esperado. Porém, caso os resultados esperados não aconteçam, o que vai determinar o surgimento do sofrimento ou não é a forma com que eu me comporto a partir do resultado diferente do que eu esperava. Se eu me deixar abater, ficar abalado, considerar que é injusto, que sou uma vítima do mundo, e isso me fizer desistir dos meus objetivos, aí sim o sofrimento será instalado. Agora, se eu entender que não é porque não aconteceu da forma que eu esperava, ou quando eu esperava, que não vai acontecer nunca. Pode ser que aconteça mais para frente. Ou ainda que não aconteça, não necessariamente vai significar que eu fui prejudicado, porque eu não sei o que está por vir. Então, quando a coisa sai diferente do que eu esperava, pode significar que falta ainda algum aprendizado para que eu possa realizar aquele projeto, ou até mesmo que eu não deveria realizar o que eu estou tentando. Vamos tentar pensar aqui em algum exemplo. Imagina uma pessoa que quer muito trabalhar em determinada empresa lá nos Estados Unidos. Essa pessoa se prepara muito, estuda bastante, aguarda muito tempo para surgir uma vaga. Quando surge a vaga, se inscreve para a vaga, então passa por um processo seletivo super extenso, é aprovado em todas as etapas e finalmente chega até a última etapa, que será uma entrevista presencial lá nos Estados Unidos. Então ela vai ter que viajar para lá. Chega o dia da viagem, ela pega um táxi, vai para o aeroporto, está chovendo bastante, o trânsito carregado, mas fluindo. Tudo bem, porque ela saiu bem antes.
Porém, no meio do caminho, com a chuva, caiu uma árvore impedindo que os carros avancem. A pessoa não tem mais como sair dali. E não tem também como chegar até o aeroporto. Nesse momento, ela pode pensar: poxa, todo o meu esforço foi jogado no lixo. Isso não é justo. Eu fui prejudicado. Ou seja, ela tinha um projeto, estava tudo indo bem até então, mas a coisa não saiu como esperava. E ali, no táxi, ela se sente prejudicada, injustiçada, etc. Imagina que leva umas 12 horas para ela conseguir sair dali. E aí, quando ela chega em casa, ela liga a televisão e descobre que justamente o avião que ela ia pegar sofreu um acidente fatal. Essa pessoa que estava se sentindo prejudicada, injustiçada, no mesmo segundo se sente privilegiada, protegida, cai de joelhos e agradece a Deus. Ou seja, só se sentiu injustiçada porque não sabia o que estava por vir. Ah, Kai, mas isso é coincidência. Isso aí é exceção. Bom, aí cada um é livre para acreditar no que quiser. Eu faço apenas uma reflexão. Como que a gente pode considerar exceção se quase tudo que foi evitado não chega ao nosso conhecimento? Caio, como que essa pessoa poderia passar por tudo isso sem se sentir prejudicada, injustiçada? Só se ela soubesse o que aconteceria. Não necessariamente. Ela poderia não saber o que está por vir, mas crer que tudo o que acontece tem um propósito e que esse propósito é sempre para o bem, mesmo que não pareça. Ou seja, a gente precisa estar ativo, ter objetivos na vida, se esforçar por eles, lidar com os obstáculos do caminho, aprendendo com eles e repensando o que for necessário. Uma outra analogia que eu acho muito interessante é a de um barco à vela. Imagina que você está perdido ou perdida em uma ilha. Depois de vários dias andando perdido por ali, você encontra um barco à vela. Aí você decide sair da ilha e ir para a cidade de onde você saiu. Bom, você coloca o barco na água, você quer ir de um ponto para o outro, né? Ou seja, da ilha para a cidade, e você espera que o vento seja favorável. Mas nem sempre é assim, né? O vento oscila muito. Bom, se você fosse uma pessoa que acredita que a solução para não sofrer com expectativas frustradas é a inércia, você nem teria saído da ilha. Se você fosse uma pessoa que se abala quando o resultado é diferente do esperado, você ficaria triste, pularia na água e voltaria para a ilha sem ter mais o barco. Mas se você for uma pessoa que não se deixa abalar com obstáculos, que extrai aprendizado da experiência, que crê que tudo que acontece é para um bem maior, o que você vai fazer é esperar o vento favorável, mas ante ao desfavorável, vai simplesmente ajustar as velas. Caio, mas no exemplo da pessoa que perdeu o avião, você disse que ela não vai sofrer se ela crer no propósito, se pensar que tudo acontece para o bem. Então, você está querendo dizer que depende de fé? É verdade, depende sim, mas ninguém é capaz de convencer alguém a ter fé. Só você pode se convencer. E quem vai te dar todos os elementos necessários é e só pode ser a sua própria experiência.